Gilmar Mendes acabou com a festa de quem estava querendo impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, dia 3 de dezembro de 2025, ele proferiu uma decisão cautelar monocrática em duas ADPFs e suspendeu a eficácia de algumas disposições da Lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment, e estabeleceu a interpretação para outras disposições. E o principal é que agora não é qualquer cidadão que pode apresentar o pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso sofreu uma restrição, vocês vão entender aqui nesse vídeo. Vamos lá. Pessoal, olha só, muito tem se falado nessa história de vamos apresentar pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, principalmente do Alexandre de Moraes, porque muita gente não está concordando com a forma dele, do Alexandre de Moraes, de conduzir processos no Supremo Tribunal Federal, principalmente processos que envolvem pessoas que atuam no campo político partidário. Bom, e agora, em duas ADPFs que foram ajuizadas questionando dispositivos da lei do impeachment, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator dessas ações, proferiu uma decisão, a princípio monocrática, é uma decisão cautelar que foi proferida por ele isoladamente, então ela é monocrática, que será submetida à confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então é uma cautelar monocrática ad referendo do plenário do STF. E o que foi que ele fez nessa cautelar monocrática? Basicamente, ele estabeleceu algumas restrições ao pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E qual foi o fundamento utilizado por ele? O fundamento foi basicamente o seguinte: o Poder Judiciário possui um perfil constitucional próprio, esse perfil dá ao Poder Judiciário certas garantias, e essas garantias que estão relacionadas com a independência judicial, a independência dos magistrados no desempenho de suas atribuições, fazem com que o pedido de impeachment não possa ser apresentado, quando é um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, com todos os permissivos estabelecidos na Lei 1079 de 50. E detalhe, o procedimento do pedido de impeachment de ministro do Supremo também não segue o mesmo modelo e as mesmas regras do procedimento de impeachment do presidente da República, que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, também em uma ADPF na época do impeachment da Dilma. Basicamente, o Gilmar Mendes quis afastar aqui a possibilidade de os ministros do Supremo Tribunal Federal sofrerem pressões políticas externas por meio do uso do pedido de impeachment, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver quais foram os dispositivos que foram impugnados nessas ações. Foram duas ADPFs, tá? A ADPF 1259 e a ADPF 1260. E elas estão sendo julgadas conjuntamente. Então essa decisão que a gente vai comentar aqui vale para as duas ADPFs, tá? Quais foram os dispositivos, então, impugnados nessas ADPFs? Qual é o objeto dessas ADPFs? Vou jogar na tela para vocês, a gente vai ver junto aqui. Na decisão do Gilmar Mendes, ele mencionou quais são os dispositivos objeto da ADPF e transcreveu esses dispositivos. Então aqui eu só trouxe o print do teor desses dispositivos, tá? O print da decisão, tá? No trecho em que a decisão transcreve o teor dos dispositivos. Então, primeiro, na lei do impeachment teve impugnação aqui do artigo 39 da lei do impeachment. A lei do impeachment, pessoal, é a lei 1079 de 50, tá? Só um detalhe, antes da gente passar aqui para os dispositivos impugnados, lembrem só o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência tranquila, inclusive essa jurisprudência, esse entendimento está na súmula vinculante 46, de que só quem pode legislar sobre crimes de responsabilidade e processo de impeachment, lembrando que o processo de impeachment é o processo que é instaurado para apurar o cometimento de um crime de responsabilidade, que é uma infração político-administrativa,
e aplicar as sanções cabíveis, tá? O impeachment é isso. Então, só quem pode legislar sobre o impeachment e os crimes de responsabilidade é a União. Por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma questão que envolve direito processual e direito penal. Embora não seja crime comum, que é o objeto do direito penal, os crimes de responsabilidade, segundo o STF, têm a ver também com o direito penal em alguma medida. Então, por envolver direito processual e direito penal, só a União pode legislar, porque, segundo o artigo 22 da Constituição, a competência para legislar sobre direito penal e direito processual é privativa da União, tá? Então, só normas federais podem tratar de crime de responsabilidade e impeachment, ainda que envolva autoridades não federais, tá? Como prefeito, governador e por aí vai. Beleza? Bom, vamos ver aqui. Então, foi impugnado na lei do impeachment, que é a Lei Federal 1079 de 50, o artigo 39. E esse artigo 39 fala quais são os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo. Daí ele fala assim: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Item 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Então, esse dispositivo foi impugnado na DPF com qual objetivo? Com o objetivo de se estabelecer uma interpretação no sentido de que esses crimes de responsabilidade não envolvem o quê? Análise de mérito de decisões judiciais. De modo que o interessado não pode apresentar uma denúncia por crime de responsabilidade alegando que o ministro do Supremo Tribunal Federal incorreu naquele item 4 ou no item 5 em virtude de o denunciante não concordar com o conteúdo da decisão. Então o denunciante não pode ir lá apresentar pedido de impeachment e falar: olha, o ministro do Supremo violou esse item 4 e esse item 5 porque ele proferiu uma decisão judicial com esse conteúdo que é inadequado. Não pode. Nessa situação ele está só inconformado com o mérito do que foi decidido. Simplesmente isso. E aí o objetivo da impugnação desse dispositivo, artigo 39, itens 4 e 5, foi afastar qualquer interpretação que permita o pedido de impeachment por se discordar do conteúdo de uma decisão judicial, tá? Que mais foi impugnado aqui? Foi impugnado o artigo 41, que fala da legitimidade ativa para o pedido de impeachment, né? Que ele fala assim: é permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o PGR pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Lembrando, tá, pessoal, que segundo o artigo 52 da Constituição Federal, é competência do Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo por crime de responsabilidade. E a condenação depende da maioria qualificada de 2/3 dos membros do Senado, tá? Bom, então foi impugnado o artigo 41, que fala que é a legitimidade de qualquer cidadão. Lembrando que cidadão é aquele que se encontra no gozo dos direitos políticos, né? Aquele que pode votar e ser votado. Artigo 47. Também foi impugnado o artigo 47 da lei do impeachment. Ele fala o seguinte: o parecer será submetido a uma só discussão e a votação nominal, considerando-se aprovado, se reunir a maioria simples de votos. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que acontece, segundo a lei do impeachment, quando há um pedido de impeachment de ministro do Supremo? Ele é apresentado lá no Senado. Chegando no Senado, o que acontece? Vai ser designada uma comissão de senadores, uma comissão especial, para essa finalidade específica, tá? Analisar esse pedido de impeachment. Então é designada, é constituída por eleição interna no Senado, uma comissão especial para analisar esse pedido. Essa comissão vai analisar o pedido e vai elaborar um parecer sobre esse pedido. E aí o que a lei está falando aqui? Está falando que para o processo de impeachment ser admitido, instaurado e ter andamento, basta que esse parecer dessa comissão especial seja aprovado por maioria simples. E é isso que foi impugnado nessa DPF. A alegação é de que essa maioria simples abre uma brecha muito grande, facilita muito a instauração do processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso prejudica a separação de poderes e a independência judicial.
Porque qualquer maioriazinha simples vai permitir que um processo de impeachment esteja em andamento contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí como é que o ministro vai conseguir trabalhar tranquilamente, com independência, julgando os casos de acordo realmente com a sua convicção, se ele toda hora estiver com medo de sofrer uma pressão política e ser aceito um processo de impeachment por uma maioria bem pequenininha, que é a maioria simples. Então isso foi impugnado, tá? O que mais foi impugnado? O artigo 54 da lei do impeachment, que também fala da maioria simples para se instaurar o processo. Esse parecer terá uma só discussão, considerar-se-á aprovado. Aqui, ó, aprovado se em votação nominal reunir a maioria simples dos votos. Artigo 57. O artigo 57 ele fala na suspensão do ministro do seu cargo e na suspensão da remuneração também, né? A suspensão parcial de remuneração. E aí ele diz o seguinte, né? Também foi impugnado o artigo 57. Ele fala: a decisão produzirá a decisão que aceitar a instauração do processo, né? A decisão produzirá desde a data da sua intimação os seguintes efeitos contra o denunciado. Então, admitido o processo, surtem esses efeitos da decisão que admitiu o processo, tá? Primeiro efeito aqui, a linha A, ficar suspenso do exercício de suas funções até sentença final. E a linha C, perder até sentença final 1/3 dos vencimentos que lhe será pago no caso de absolvição. E aí, junto com esse artigo 57, tem esse artigo 70, que fala o seguinte, que também foi impugnado, e ele fala o seguinte: no caso de condenação, fica o acusado desde logo destituído do seu cargo. Se a sentença for absolutória, produzirá a imediata reabilitação do acusado, que voltará ao exercício do cargo com direito à parte dos vencimentos de que tenha sido privado. Então ele volta para o cargo e nem recebe tudo que ele deixou de receber. Por que impugnaram isso aqui? Porque alegaram que essa disposição legal viola as garantias da magistratura. A magistratura tem as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, ou irredutibilidade remuneratória. Então, se você chega aqui na lei, que está abaixo da Constituição, e fala que o magistrado vai ficar afastado se for aceito o processo de impeachment, você está violando essas garantias. Se você fala que ele vai perder a remuneração, ainda que parcialmente, você está violando essas garantias. Então, alegou-se violação às garantias da magistratura nessas disposições da lei do impeachment, tá? Vamos seguir aqui. Também foi impugnado, na lei do impeachment, o artigo 73, que fala o seguinte: no processo de julgamento de ministro do Supremo Tribunal ou do PGR, serão subsidiários desta lei naquilo em que lhes forem aplicáveis o regimento interno do Senado Federal e o Código de Processo Penal. Além disso, ainda houve impugnação nessas ADPFs do Código de Processo Penal e do Código Eleitoral. Tá vendo aqui, ó? No Código de Processo Penal, houve impugnação do artigo 319, que fala o seguinte: são medidas cautelares diversas da prisão, inciso 6, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Por que impugnaram isso aqui? Porque alegaram, olha, a lei do impeachment fala que pode aplicar o Código de Processo Penal subsidiariamente. A gente acabou de ver, está lá no artigo 73. Então, o Código de Processo Penal prevê como medida cautelar diversa da prisão o quê? A suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Então fala, ó, o Código de Processo Penal, que é aplicado subsidiariamente ao processo de impeachment de ministro do Supremo, diz que pode haver a cautelar de suspensão do exercício da função. Então a gente está impugnando porque isso aqui viola as garantias da magistratura. Eu já vou antecipar para vocês que em relação a isso aqui, o que foi que o Gilmar Mendes falou? Ele falou o seguinte, ó, o artigo 73 da lei do impeachment fala que só se aplica subsidiariamente o CPP naquilo que couber, naquilo que tiver sentido para o processo de impeachment. Aqui, as cautelares diversas da prisão do processo penal não tem cabimento em um processo de impeachment. Então não tem nem sentido a gente tratar dessa questão aqui. Simplesmente não é aplicável.
Ele falou isso, simplesmente não é aplicável. A gente não precisa invalidar o dispositivo, não precisa fazer uma interpretação diferente dele. Ele não é aplicável ao processo de impeachment, tá? E aí houve a impugnação também, o último dispositivo impugnado foi essa disposição aqui do Código Eleitoral, que é aquela disposição que fala que não pode prender ninguém na véspera e logo depois das eleições, né? O artigo 236, que fala o seguinte: nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Então isso foi impugnado. E o parágrafo 1º também, que fala assim: os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido durante o exercício de suas funções não poderão ser detidos ou presos, salvo caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. E aí o que acontece? Na DPF 1259, a entidade que ajuizou a ação falou o seguinte: ó, eu estou ajuizando uma ação com o objetivo de preservar a separação de poderes e o exercício da soberania popular e a regularidade das eleições. Daí ele juntou essa questão aqui do Código Eleitoral na inicial, pedindo que essa garantia de não prisão se estenda desde antes do primeiro turno até o fim do segundo turno. Pediu para fazer essa interpretação. Mas nessa decisão monocrática do Gilmar Mendes, que tratou do impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nada foi falado sobre esse dispositivo aqui, tá? Então isso aqui é algo que vai ser tratado só lá no julgamento final de mérito da DPF. Ele não falou sobre o Código Eleitoral nessa decisão. Então continua como está aqui, tá? Eu só trouxe aqui no nosso vídeo só para ficar completinha a informação sobre o que foi impugnado nessas ADPFs, tá? Mas a gente não vai tratar desse artigo 236 do Código Eleitoral aqui. Bom, o que foi que o Gilmar Mendes fez? Ele falou o seguinte, ó: para apresentar o pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, só quem tem legitimidade é o Procurador-Geral da República. Eu já vou explicar os fundamentos do Gilmar Mendes, tá? Então, só quem pode apresentar pedido de impeachment de ministro do Supremo é o Procurador-Geral da República. Segunda coisa, a maioria necessária para se admitir o processo de impeachment contra ministro do Supremo não pode ser maioria simples. Tem que ser a maioria qualificada de 2/3. Porque a maioria qualificada de 2/3 mostra que um consenso maior foi atingido no Senado para se admitir aquele processo. E isso protege mais a separação de poderes e a independência judicial, tá? Outra coisa, é inconstitucional, é incompatível com a Constituição a suspensão dos ministros do Supremo quando for admitido o processo de impeachment e a suspensão da sua remuneração, porque viola as garantias da magistratura de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, tá? Bom, o Gilmar Mendes determinou isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no fim da decisão dele, no dispositivo da decisão, que é onde está tudo isso, onde está tudo decidido, tá? Só para vocês verem, e depois eu vou passar para os fundamentos da decisão, tá? Vamos ver primeiro o que ele decidiu e depois vamos entender os fundamentos da decisão. Olha só, vou jogar na tela aqui. Ele decidiu o seguinte, então aqui já é a conclusão da decisão. E foi, pessoal, deixa eu voltar para a minha câmera, foi uma decisão muito robusta, tá? Tá muito fundamentada, tá aprofundada, traz até aspectos históricos do surgimento do processo de impeachment e das infrações político-administrativas dos crimes de responsabilidade que surgiram na Inglaterra, evoluíram nos Estados Unidos e a gente importou o modelo norte-americano para o Brasil. Então é uma decisão que está muito bem fundamentada. Ela tem 71 páginas, tá? Passei o dia todo lendo essa decisão hoje para poder gravar o vídeo. Então é uma decisão bem extensa, bem fundamentada. O Gilmar Mendes quis fazer isso de uma forma bem robusta, até para não haver tantos argumentos para ela não ser referendada pelos outros ministros. Provavelmente ela vai ser referendada pelos outros ministros da forma como foi proferida, tá? Bom, vamos lá então. Como que ficou decidido aqui? Ele falou o seguinte: ante exposto, defiro em parte a medida cautelar postulada ad referendum do plenário, então vai ser referendada pelos outros ministros do Supremo, para, primeiro,
suspender, em relação aos membros do Judiciário, a expressão "a todo cidadão", inscrita no artigo 41 da Lei 1079. É aquele artigo que fala que qualquer cidadão pode apresentar o pedido de impeachment. Daí ele complementa esse item 1 com esse item 2 aqui, ó. Conferir, na parte remanescente desse dispositivo, do artigo 41, interpretação conforme a Constituição, para estabelecer que somente o Procurador-Geral da República pode formular denúncia em face de membros do Poder Judiciário pela prática de crimes de responsabilidade. Então vocês percebem, ficou restrito aqui. Agora, não é qualquer cidadão que pode apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra ministro do Supremo. É só o Procurador-Geral da República e mais ninguém, certo? Então, antes havia uma ampla possibilidade de qualquer cidadão apresentar esse pedido. Agora só o Procurador-Geral da República. E por que o Gilmar Mendes fez isso? Porque ele falou basicamente o seguinte, olha, quando qualquer cidadão pode apresentar o pedido, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário como um todo fica sujeito a muita pressão política externa. A independência judicial vai para o ralo. Então a gente precisa de alguém que consiga atuar de uma forma mais criteriosa e com conhecimentos técnicos jurídicos para apresentar esse pedido de impeachment de uma forma devidamente fundamentada e não simplesmente para satisfazer paixões políticas e ou político-partidárias daquele momento, tá? Bom, seguindo aqui, o Gilmar Mendes decidiu também o seguinte, item 3 aqui, suspender, no que diz respeito aos membros do Judiciário, o termo simples, daquele maioria simples para admitir o processo de impeachment, constante dos artigos 47 e 54 da Lei 1079. 4. Dar, na parte restante, interpretação conforme a Constituição aos artigos 47 e 54, para fixar o quórum de 2/3 para aprovação do parecer a que se refere. Então, o que foi que o Gilmar Mendes falou aqui? Ele falou o seguinte, ó, para ser admitido o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, não basta a maioria simples. Essa maioria simples vulnera demasiadamente a separação dos poderes e a independência judicial. É necessário haver uma maioria qualificada que traga um consenso maior para evitar que qualquer paixão política momentânea permita a instauração de um processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí ele falou, segundo o sistema constitucional que a gente tem hoje, na Constituição de 88, essa maioria qualificada deve ser a maioria de 2/3. Por quê? Porque para condenar o ministro do Supremo por crime de responsabilidade, a Constituição exige 2/3 do Senado, então nada mais natural que equilibrar o início do processo de impeachment com o fim do processo de impeachment. Para condenar exige 2/3, então para instaurar a gente também exige 2/3. E também essa maioria de 2/3 para instaurar o processo torna o processo de impeachment de ministro do Supremo semelhante, em certa medida, ao processo de impeachment do presidente da República. Porque no caso do presidente da República, a Constituição exige que a Câmara dos Deputados primeiro admita o processo por 2/3 dos seus membros. E só depois o processo vai para o Senado Federal, para o Senado julgar, processar e julgar o presidente da República. Então esses foram os fundamentos. Eu já estou antecipando aqui os fundamentos da decisão do Gilmar Mendes, né? Bom, ele também decidiu o seguinte, item 5, ele suspendeu as alíneas A e C do artigo 57 da Lei 1079, que são aquelas disposições que permitiam a suspensão imediata do cargo e a suspensão parcial da remuneração, porque isso ofende as garantias da magistratura. E no item 6, ele suspendeu a expressão que voltará ao exercício do cargo com direito a parte dos vencimentos de que tenha sido privado, porque também ofende as garantias da magistratura. Lembram que estava lá no artigo 70 da Lei 1079, que diz que se o ministro for absolvido, ele volta para o cargo, mas perde uma parte da remuneração. E aqui tem dois problemas, né? Só voltando a câmera para mim, aqui tem dois problemas. O primeiro é que o ministro não pode ficar suspenso do cargo. Então, quando o artigo 70 fala, olha, o ministro que estava suspenso volta para o cargo, ele já está partindo de um pressuposto incompatível com a Constituição, o pressuposto de que o ministro poderia ser suspenso. Ele não pode. E o segundo problema é que o artigo 70 fala que a devolução da remuneração que ficou suspensa não vai ser integral. Isso também viola as garantias da magistratura, em especial a garantia da irredutibilidade de vencimentos, tá? E aí, por último,
o Gilmar Mendes decidiu o seguinte aqui no item 7, ó, excluir qualquer interpretação do artigo 39, itens 4 e 5, que são as disposições que trazem os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que autorizem enquadrar o mérito de decisões judiciais como conduta típica para efeito de crime de responsabilidade. Então, ficou vedado o quê? Apresentar pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal por simplesmente discordar do conteúdo de uma decisão judicial, por discordar do mérito de uma decisão judicial, certo? Bom, vamos ver agora quais foram os fundamentos que o Gilmar Mendes utilizou na decisão dele. Ele relatou o processo, trouxe lá o relatório, tudo bonitinho, falou esses foram os dispositivos impugnados, esses foram os argumentos apresentados, o Procurador-Geral da República se posicionou dessa maneira e por aí vai. E aí, depois de relatar, ele começa a decisão, antes mesmo de analisar os dispositivos impugnados, começa a decisão falando em constitucionalismo abusivo. Então ele deixa claro o seguinte, ó, o pedido de impeachment, ele, se for utilizado inadequadamente, pode se enquadrar no contexto de um constitucionalismo abusivo. O que é um constitucionalismo abusivo? A gente já viu aqui no canal. O constitucionalismo abusivo é aquele cenário em que os instrumentos legítimos previstos no ordenamento jurídico constitucional são utilizados com a finalidade de enfraquecer a ordem constitucional e o regime democrático. E aí o Gilmar Mendes fala, olha, muitas vezes o pedido de impeachment acaba sendo usado simplesmente para fazer pressão política nos magistrados, no caso aqui, nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um uso abusivo do instrumento de impeachment, que é um instrumento legítimo, especialmente em um regime republicano presidencialista. É um instrumento legítimo, mas se ele é usado abusivamente, ele está sendo usado com a finalidade de enfraquecer a própria ordem constitucional e o regime democrático. Bom, o que ele falou aqui do constitucionalismo abusivo? Ele falou o seguinte, eu achava que o slide não estava na tela, mas ele estava, deixa eu voltar aqui. Ele falou o seguinte do constitucionalismo abusivo, ó. Ele falou, o sistema constitucional contemporâneo, fundamentado em princípios de democracia, liberalismo e separação de poderes, tem como um de seus pilares a independência do poder judiciário. No entanto, nos últimos anos temos observado em diversos países do mundo uma crescente ameaça à autonomia das cortes constitucionais, principalmente por meio da utilização de instrumentos como a redução da idade para a aposentadoria, o que foi empregado recentemente na Hungria, e ameaças de impeachment de membros da Suprema Corte. E aqui ele poderia falar tranquilamente como vem ocorrendo no Brasil, né? Porque isso aqui vem acontecendo bastante no Brasil. Aí ele seguiu, isso aqui já é outra parte da decisão, tá, pessoal? Eu não coloquei trechos contíguos, tá? Eu separei os principais trechos que trazem a ideia do que ele quis dizer na decisão dele. Esse movimento, além de gerar desgaste da confiança popular em uma das instituições mais relevantes do Estado de Direito, configura um mecanismo de intimidação com o objetivo último de subordinar o judiciário aos interesses dos demais poderes, comprometendo assim as funções precípuas das cortes, inclusive a eficácia do controle de constitucionalidade, a proteção dos direitos fundamentais, a limitação do abuso de poder e a responsabilização de agentes envolvidos em delitos. Então, o que o Gilmar Mendes quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, ó, esse tipo de coisa muitas vezes tem como objetivo simplesmente fazer o Poder Judiciário se curvar a interesses externos, interesses políticos de terceiros, para evitar que o Poder Judiciário faça o que ele tem que fazer. E o que é que o Poder Judiciário tem que fazer? Ele tem que fazer o controle de constitucionalidade, ele tem que proteger direitos fundamentais, porque essa é uma das principais funções do Poder Judiciário, inclusive em um regime democrático. É contrariar a vontade da maioria, é uma função contra-majoritária. Vocês já ouviram falar nisso, né? Então, por exemplo, imagina que o Congresso Nacional, pela maioria dos seus membros, aprova uma determinada lei. Mas essa lei está violando algum direito de alguma minoria. Então, qual é a saída? É provocar o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário avaliar aquela norma e falar se ela é válida ou não à luz do que está estabelecido na Constituição, porque a Constituição protege direitos das minorias. E aí, quando o Judiciário faz isso,
faz esse controle e fala, olha, essa norma realmente é inconstitucional. Ela está violando os direitos dessa minoria aqui. Vou invalidar, declaro a inconstitucionalidade dessa norma. Quando o judiciário faz isso, ele exerce a sua função contramajoritária, que é essencial para a preservação de direitos fundamentais, especialmente direitos fundamentais das minorias. E por que é contramajoritária? Porque ele vai contra a vontade da maioria que foi expressa, que foi manifestada lá no parlamento quando foi aprovada a lei. Tá? Então, por isso, inclusive, que o Gilmar Mendes falou na decisão dele, em alguns trechos, que o Poder Judiciário e a sua função contramajoritária é inerente ao próprio Estado de Direito. Não tem como a gente falar em um Estado de Direito que respeita direitos fundamentais sem haver um Poder Judiciário independente que possa proteger os direitos fundamentais das minorias. Ele falou o seguinte, inclusive, que a previsão expressa na Constituição de direitos fundamentais não é o mais essencial para a proteção de direitos fundamentais. Porque até mesmo em uma ditadura, a Constituição pode prever um monte de direito fundamental lá. O que é essencial mesmo para a proteção de direitos fundamentais é um poder judiciário independente que possa, no caso concreto, proteger as minorias e assegurar o gozo dos direitos fundamentais a esses grupos. Em uma ditadura a gente não tem isso, mas em um regime democrático a gente tem isso. Por isso que é inerente a um Estado democrático de direito, um poder judiciário independente e que tenha autonomia para decidir. Beleza? Então, a independência judicial é um valor muito importante na separação de poderes em um Estado democrático de direito. Tá? Bom, e também qual é a função do judiciário? Limitar abuso de poder e também promover a responsabilização de agentes envolvidos em delitos. Então, esse finalzinho aqui me parece que foi uma alfinetada do Gilmar Mendes para as pessoas que fazem pressão no Supremo Tribunal Federal por conta de condenações criminais de determinados agentes políticos, de figuras relevantes no cenário político partidário. Tá? Ele fala, ó, o pessoal usa esses instrumentos de forma abusiva, como é o pedido de impeachment, para evitar que o judiciário cumpra a sua função de responsabilizar agentes envolvidos em delitos. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Ele fala assim, nesse contexto, o impeachment de membros da Suprema Corte emerge como uma estratégia adicional, obstativa do adequado controle que deve imperar em um Estado de Direito. Ao promover a destituição de ministros, especialmente quando estes adotam posições contrárias aos interesses do governo ou da maioria política, busca-se não apenas remoção do juiz incômodo, né, o juiz que incomoda, mas também o enfraquecimento da própria imparcialidade e independência judicial. A intimidação do judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica buscando o enfraquecimento desse poder, o que, ao final, pode abalar a sua capacidade de atuação firme e independente. Isso porque os juízes, temendo represálias, podem se ver pressionados a adotar posturas mais alinhadas aos interesses políticos momentâneos, em vez de garantir a interpretação imparcial da Constituição e a preservação dos direitos fundamentais. Então, o Gilmar Mendes já inicia a decisão dele contextualizando dessa maneira, contextualizando no potencial, no possível uso abusivo do pedido de impeachment para enfraquecer o Poder Judiciário. E com isso violar a separação dos poderes, violar a independência judicial, violar a proteção de direitos fundamentais. Então você já consegue perceber o tom da decisão e o tom da fundamentação dessa decisão. Toda a decisão está fundamentada nisso. Separação de poderes, independência judicial, proteção de direitos fundamentais. E em torno disso tudo, no Estado democrático de direito. Tá? Essa é a fundamentação de tudo que a gente vai ver aqui. Tudo que foi determinado pelo Gilmar Mendes nessa decisão está fundamentado nisso que eu acabei de dizer. Separação de poderes, independência judicial, proteção de direitos fundamentais, Estado democrático de direito. Beleza? Bom, vamos lá. Agora a gente passa à fundamentação do Gilmar Mendes. Quais foram os argumentos que ele usou para tomar as decisões que ele tomou? Primeiro aqui ele fala da maioria simples para recebimento de denúncia, tá?
Bom, que está lá nos artigos 47 e 54 da Lei 1079 de 50. O que ele falou? Ele falou, olha, a gente não pode aceitar a maioria simples para receber denúncia por crime de responsabilidade contra ministro do Supremo Tribunal Federal, porque é uma maioria muito fraca. É a maioria mais comum que existe. Ela não representa uma barreira suficiente para evitar que o pedido de impeachment seja utilizado de forma abusiva como um instrumento de pressão ao Poder Judiciário e de enfraquecimento da separação de poderes e da independência judicial. Nós precisamos de uma maioria qualificada. E aí ele disse, qual maioria é essa? É a maioria de 2/3. Eu já expliquei por que ele falou que é a maioria de 2/3. Porque, primeiro, a maioria de 2/3 representa um filtro maior para impedir que o processo de impeachment seja utilizado como um instrumento de pressão do Poder Judiciário, e a maioria de 2/3 é compatível com todo o sistema de responsabilização por infrações político-administrativas estabelecido na Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição fala no artigo 52 que o Senado vai condenar os ministros do Supremo por crime de responsabilidade por maioria de 2/3. Então, natural que para se admitir o processo de impeachment também se exige uma maioria de 2/3 para equilibrar o fim com o início do processo. E também porque, no caso do presidente da República, o processo de impeachment só é admitido inicialmente pela Câmara dos Deputados, só é autorizado quando tem uma maioria de 2/3. Então, estabelecendo essa maioria de 2/3 também para o início do processo de impeachment contra ministro do Supremo, a gente está espelhando, de certa maneira, com o processo de impeachment do presidente da República, tá? Olha aí, vamos ver o que Gilmar Mendes falou na decisão dele sobre isso. Ele falou assim, a mim me parece, com o devido respeito às posições em sentido contrário, que as normas que permitem a admissibilidade e recebimento de denúncia pela prática de crime de responsabilidade por ministro do Supremo por maioria simples do Senado Federal não se revelam compatíveis com o texto constitucional, sobretudo com a independência judicial. Existem inúmeras razões que me levam a chegar a tal conclusão. Ele traz várias razões, e eu coloquei aqui para a gente ler as principais, as mais interessantes. Daí a gente pula aqui já para a segunda razão, que ele fala assim, em segundo lugar, a mera possibilidade de admitir e receber a denúncia por um número ínfimo de senadores significa esvaziar por completo as garantias da magistratura de que são titulares os membros da Suprema Corte. Isso porque, a partir do momento em que se permite a instauração de procedimento de tamanha gravidade institucional por número exíguo de membros de outro poder, fica enfraquecida a autonomia do judiciário e, por consequência, resta minada a legitimidade de suas decisões, porque o judiciário vai acabar cedendo às pressões externas. Em terceiro lugar, não se pode ignorar que a democracia representativa, que atribui à maioria competência para fazer escolhas legislativas e de política pública, está limitada constitucionalmente pela proteção dos direitos fundamentais das minorias. No caso em que a ação ou a omissão da maioria leva à violação dos direitos fundamentais das minorias, cabe ao Tribunal Constitucional garantir tais direitos, enquanto compromissos constitucionais inescapáveis. Qual foi a ideia do Gilmar Mendes aqui? A ideia dele foi a seguinte, o Poder Judiciário tem a função de proteger direitos fundamentais. E, às vezes, ele tem que fazer isso contrariando a maioria parlamentar, que aprovou uma lei que viola direitos fundamentais, especialmente direitos fundamentais de minorias. Se a gente permitir que um processo de impeachment contra ministro do Supremo seja admitido por maioria simples, o que a gente está fazendo? A gente está submetendo o Poder Judiciário à mesma maioria que é necessária para o Poder Legislativo atuar. Então, como o Judiciário não atua guiado pela vontade da maioria, não tem nem sentido permitir que uma maioria simples acarrete a instauração de um processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Vamos seguir aqui. Segundo ponto, a legitimidade para oferecer denúncia por crime de responsabilidade contra ministro do Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 41 da Lei 1079 de 50. Esse artigo fala que qualquer cidadão pode oferecer a denúncia. E aí o Gilmar Mendes falou, olha, isso aí não é compatível com a Constituição.
Por quê? Por conta das características do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder ao qual a Constituição assegura independência e autonomia, de modo que ele não pode sofrer interferências externas, não pode ter que se curvar a interesses políticos de terceiros. E, além disso, os membros do Poder Judiciário atuam aplicando o direito. Então, é uma atuação técnica. De modo que, se a gente permitir que qualquer cidadão apresente pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente está permitindo o quê? Que qualquer pessoa, por motivos políticos, queira se insurgir contra magistrados que atuam segundo critérios técnicos, critérios eminentemente técnicos. Então, essas características do Poder Judiciário fazem com que seja incompatível com a Constituição Federal, já que é a Constituição que dá ao Judiciário essas garantias, faz com que seja incompatível com a Constituição Federal permitir que qualquer cidadão apresente pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E qual foi a solução? Foi restringir a legitimidade ativa ao Procurador-Geral da República. Por quê? Porque ele é o chefe do Ministério Público da União, que é fiscal da ordem jurídica. Então, o Procurador-Geral da República ele tem condições de atuar tecnicamente para só oferecer pedido de impeachment quando realmente houver motivos jurídicos para isso de forma embasada. Isso é mais um filtro que protege o Poder Judiciário e a sua autonomia e independência contra pressões políticas externas. Porque você está restringindo a uma só pessoa, a um só órgão, que atua, em geral, segundo critérios técnicos, a possibilidade de apresentar pedido de impeachment, tá? Contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha só o que o Gilmar Mendes falou aqui. Como que ele fundamentou? Ele falou o seguinte: daí porque impõe-se um filtro rigoroso para o oferecimento de denúncias de crime de responsabilidade contra membros do Judiciário, considerando a natureza eminentemente técnica e especializada do cargo, bem como a imprescindível preservação da independência judicial. Nesse sentido, a atribuição exclusiva ao Procurador-Geral da República para a apresentação da denúncia funciona como um mecanismo indispensável para garantir a seriedade, o rigor técnico, a responsabilidade e a excepcionalidade que devem nortear esse processo, o processo de impeachment. O chefe do Ministério Público da União, na condição de fiscal da ordem jurídica, possui capacidade para avaliar, sob a perspectiva estritamente jurídica, a existência de elementos concretos que justifiquem o início de um procedimento de impeachment. Então, ficou restrito ao Procurador-Geral da República a possibilidade de apresentar pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal por conta da separação dos poderes, independência e autonomia do Poder Judiciário e o caráter técnico da atuação jurisdicional, da atuação dos membros do Poder Judiciário. Não é uma atuação política, de modo que não faz sentido permitir que uma quantidade enorme de pessoas, com base em critérios meramente políticos, possam se insurgir contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem, repito, uma atuação técnica segundo a decisão do Gilmar Mendes, tá? E agora, a gente chega no trecho da decisão que o Gilmar Mendes falou o seguinte: olha, a gente não pode permitir que seja apresentado pedido de impeachment com base em discordância relacionada ao conteúdo de decisões judiciais. Então, não pode haver pedido de impeachment motivado por discordância em relação ao mérito de decisões judiciais. O que o Gilmar Mendes falou aqui? Ele falou o seguinte: olha, é natural em um regime democrático em que há uma pluralidade de valores envolvidos que haja discordâncias em relação à interpretação das normas jurídicas. Mas, desde que essa interpretação tenha sido feita dentro das competências estabelecidas pela Constituição e utilizando os mecanismos estabelecidos pela Constituição e pelas demais normas do ordenamento jurídico, não tem problema nenhum nisso. Então, não é possível que o Poder Legislativo, por meio do Senado Federal, possa se intrometer no mérito de decisões judiciais, porque eventuais discordâncias interpretativas são naturais de um regime democrático. E, além disso, ele citou também aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação às CPIs, no sentido de que não se admite o controle político de uma CPI sobre o mérito de decisões judiciais. Atos jurisdicionais não se submetem ao controle realizado por CPI, a investigação parlamentar feita por uma CPI.
Então, utilizando o mesmo raciocínio, o Gilmar Mendes agora falou que não é possível apresentar pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal por conta do conteúdo de decisões judiciais. Olha só o que ele falou aqui, deixa eu jogar na tela para vocês. Ele falou o seguinte, ó: reconhecer a legitimidade das divergências interpretativas é reconhecer também a vitalidade do processo democrático e do Estado de Direito, que pressupõe a existência de múltiplas vozes e entendimentos e a autonomia dos poderes para decidirem conforme suas competências constitucionais. Assim, responsabilizar perante outro poder pela discordância quanto ao mérito da interpretação levada a efeito pelos juízes significa não apenas solapar a independência judicial, como também criminalizar a hermenêutica jurídica, o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se revela admissível. E ele falou aqui, inclusive, que se alguém discorda do conteúdo de uma decisão judicial, já existem instrumentos apropriados para isso. Vai haver ações autônomas de impugnação, recursos, qualquer coisa, mas não o controle feito por meio de pedido de impeachment, tá? Seguindo, ele falou aqui o seguinte: é necessário recordar ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é absolutamente firme, no sentido de que não é admissível a instauração de uma CPI vocacionada à investigação de atos de conteúdo jurisdicional, de modo que a atividade finalística do Poder Judiciário, a atividade jurisdicional, não está sujeita à atribuição fiscalizatória do Poder Legislativo. Então ele aplicou aqui o mesmo entendimento, tá? E para a gente finalizar, a gente chega naqueles dispositivos que falam da suspensão de ministro do Supremo Tribunal Federal do exercício de suas funções por conta do recebimento do processo, da instauração do processo de impeachment e da suspensão da remuneração. Bom, que o Gilmar Mendes decidiu? Ele basicamente aplicou, ele encampou o que o Procurador-Geral da República falou no parecer dele antes da decisão, que basicamente é: a suspensão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e da remuneração viola as garantias da magistratura, inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade remuneratória. Ele falou o seguinte também: no caso do presidente da República, quando é instaurado o processo de impeachment, ele fica automaticamente suspenso das funções. Mas isso só acontece em relação a ele porque a Constituição Federal fala expressamente isso. A Constituição não fala nada em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. De modo que não dá para a gente querer aplicar a mesma regra para os ministros do Supremo Tribunal Federal quando tem algum processo de impeachment instaurado contra eles. Porque a Constituição estabelece determinadas garantias para o Poder Judiciário que devem ser respeitadas. Uma lei, uma norma infraconstitucional não pode violar essas garantias, tá? Bom, olha aqui o que o Gilmar Mendes falou. Na verdade, quem falou isso aqui, que a gente vai ler, foi o Procurador-Geral da República. Mas depois disso tudo, o Gilmar Mendes colocou na decisão: utiliza os fundamentos apresentados pelo Procurador-Geral da República. Basicamente isso. Então ele só se guiou pelo que falou o PGR. Olha aqui o que fala a decisão. Com base em referidas considerações, o Procurador-Geral da República bem ressalta que... Aí o que a gente vai ler aqui para baixo é o que o PGR falou, tá? Ele falou o seguinte: todo juiz tem assegurada a independência que o Constituinte entendeu indispensável para o livre funcionamento do Judiciário por meio das garantias expressas na Constituição da inamovibilidade e vitaliciedade. Essas garantias são incompatíveis com o automático afastamento do ministro do Supremo em decorrência da aprovação pela Casa Política de parecer inicial do processo de acusação. Lembrando que quando é aprovado esse parecer inicial, é instaurado o processo, né? Aqui ainda a PGR, tá, pessoal? PGR ainda. Para que a medida de afastamento antes da decisão final viesse a recair sobre o presidente da República, o Constituinte foi expresso, lá no artigo 86, parágrafo 1º. A Constituição da República não o estabeleceu para ministro do Supremo. Ao não prever a providência de graves consequências para ministro e para o próprio tribunal, o Constituinte foi coerente com os cuidados que estimou devidos para assegurar a independência do magistrado em face de incursões de outro poder. Então, o que o Procurador-Geral da República falou aqui? Ele falou o seguinte: ó, a Constituição sabia que o Poder Judiciário tem determinadas garantias, como a inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos. Então, por isso que a própria Constituição não estabeleceu o afastamento dos ministros do Supremo do seu cargo se houvesse um pedido de impeachment contra eles.
Então, não faz sentido a gente falar nesse afastamento aqui agora. Lembrando que esse afastamento e a suspensão da remuneração estão previstos onde? Em uma lei, a Lei 1079 de 50. E as leis, as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas à luz da Constituição. Não é a Constituição que tem que ser interpretada à luz do que falam as leis. Então a interpretação é feita de cima para baixo. A gente vê o que fala a Constituição e diz o que pode significar a lei de acordo com o que está na Constituição. Isso é um princípio chamado de princípio da supremacia da Constituição, que é aplicado na hermenêutica constitucional. A interpretação é feita de cima para baixo. Tá? Então a gente tem que interpretar as leis de acordo com a Constituição. Então, se uma lei fala que uma garantia do Poder Judiciário pode ser violada, quando a gente interpretar essa lei, a gente vai falar, olha, essa disposição dessa lei é inválida, é incompatível com a Constituição, porque viola as garantias do Poder Judiciário. Só lembrando que, por que foi ajuizada uma ADPF, ou melhor, duas ADPFs contra essas disposições? Porque a Lei 1079 de 50 é anterior à Constituição. Ela é de 50, de modo que o controle de constitucionalidade, entre aspas, dela, teria que ser feito por meio da ADPF, que é a ação que admite o controle de normas anteriores à Constituição. Tá? Lembrando que aqui não chega a ser tecnicamente um controle de constitucionalidade, é um controle de recepção ou não recepção. Então as normas da Lei 1079 que forem incompatíveis com a Constituição serão não recepcionadas. Elas não serão declaradas inconstitucionais, elas serão não recepcionadas. Beleza? Então, pessoal, foi isso que o Gilmar Mendes decidiu. Ele restringiu o acesso ao impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal como uma forma de preservar a separação dos poderes e a independência e autonomia judiciais. Beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, que tenham entendido muito bem o que aconteceu aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa as notificações e até a próxima.